Bom dia, gente. Que Deus abençoe. Quem puder, bota pra mim lá no canal de Milagres, por favor. A live. Um ótimo dia a todos. Nós temos que agradecer a Deus por mais uma manhã de glória, de autoridade. Bom dia, Neuza. Bom dia, Nathalie. Bom dia, meninas. Hoje o sangue de Cristo irá nos lavar, nos romper, nos levantar, e nós iremos viver algo novo na presença do Senhor esta manhã. Eu creio que coisas maiores e melhores, o Espírito Santo de Deus, bom dia, o Espírito Santo de Deus irá atuar no meio de nós esta manhã. Talvez você tenha chegado aqui com o coração pesado, com o coração cansado, ou mesmo com o coração debilitado pelas batalhas. Eu quero dizer para você que a vida com Deus, ela é uma vida de conforto através do céu. Mas aqui na terra, nós enfrentaremos lutas e batalhas. Teremos que passar por cima de serpentes e teremos que passar por cima de escorpiões. Por quê, pastora? Porque as serpentes e os escorpiões, eles estão em várias partes da onde nós colocamos os nossos pés. As serpentes e os escorpiões estarão em vários lugares aonde nós teremos que caminhar. E nós teremos que aprender a atravessar os desertos. Porque tem desertos, irmãos, que se nós não enfrentarmos aqui, lá na frente, eles se apresentam de novo. Existem alguns desertos, Nathalie, que você receba paz. Esse propósito do churrasco aí é o propósito de paz, tá? É o propósito de equilíbrio, de alegria, de momentos de esperança com a família. Existem alguns momentos da nossa vida que nós vamos passar por desertos. E existem diversos tipos de desertos. Desertos em que teremos que enfrentar sede. Desertos em que teremos que enfrentar a fome. Desertos em que teremos que enfrentar dificuldade. E deserto que nós teremos que enfrentar tudo, mas que temos que ter o propósito, que o reino de Deus, que a proposta de Deus esteja sobre sua vida. Que você se levante para viver um milagre, tá? Obrigada, Nathalie. Que o sobrenatural de Deus esteja conosco. Amém? Que nós possamos nos levantar para viver o tempo de graça. Que Deus honre sua vida. Então, nesta manhã, eu não sei qual é o tipo de deserto que você está enfrentando, mas eu tenho certeza que se você não passou por um deserto, você está passando. E às vezes nós olhamos para o deserto e falamos: Deus, como que vai ser daqui para frente? Será que o Senhor quer me ensinar algo sobre o que eu estou vivendo? Será que o Senhor quer me erguer em algo que eu estou passando? Bom dia, Lucácia, bom dia. Será que tem algo? Bom dia, gente. Na situação que eu estou vivendo. Deus prospere vocês e abençoe. Será que tem algo no que eu estou vivendo que o Senhor quer mudar no meu estado intelectual? Será que tem algo em mim que precisa ser avançado, ser evoluído? O Espírito Santo de Deus essa manhã, ele trouxe você aqui porque, irmãos, não é que Deus ele vai tirar os desertos debaixo dos nossos pés, mas é que Deus ele vai nos preparar para enfrentar os desertos, vai nos projetar como pessoas evoluídas, pessoas sustentadas pela graça. Bom dia, pessoas que se levantaram para viver a proposta de Deus. Volto a dizer, não é que nós vamos estar fora dos desertos. A vida tem desertos, tem dificuldades, tem batalhas, e Deus ele vai nos amadurecer dentro da proposta. Deus ele vai nos amadurecer nos momentos de crise. Deus vai nos preparar, irmãos, de acordo com o tamanho do projeto que Deus tenha nas tuas mãos. Mas você vai enfrentar lutas, batalhas, desertos, confrontos, serpentes e escorpiões. Olhe para o tamanho do deserto que você está enfrentando hoje.
Olhe para o tamanho das batalhas que você está enfrentando hoje. E aí, bom dia. Você vai poder medir o tamanho da obra que Deus tem nas suas mãos a entregar. Pastor, eu tenho enfrentado lutas na minha vida financeira. Ei, fique tranquilo. Deus tem um grande projeto na sua vida financeira. Pastor, eu tenho enfrentado batalha no meu campo sentimental. Fique tranquilo. Deus tem um grande tempo para a sua vida. Pastor, eu tenho passado por muitas pessoas que têm me prejudicado. Ei, fique tranquilo. Porque Deus tem tempos novos para você. Deus está gerando em você uma proposta de evolução. Deus está levantando você para viver algo grande. Deus está levantando você para viver algo extraordinário. Deus está levantando você para viver algo sobrenatural. Deus está levantando você para tomar posse de cenários novos. Ei! Às vezes a maturidade que você precisa vem das mãos de alguém que te diminuiu, que diluiu a proposta de Deus na sua vida. Talvez aquilo que tu precisava em tempos de amadurecimento veio das mãos de alguém que traiu você no momento em que você achava que aquela pessoa estava do seu lado. Sabe por quê? Porque nos desertos existem os escorpiões, existem as cobras, existem os lagartos, existe sede, fome e ausência muitas das vezes de companhia. Mas existe um Deus que segura nas tuas mãos em momentos de crise e diz: ei, levante-se, porque este deserto aqui tu precisas enfrentar. Este deserto aqui tu precisas passar. Neste deserto aqui eu tenho uma proposta do reino de Deus para cumprir na sua história, na sua casa, na sua família. Tem administração do céu chegando para você hoje, porque o Espírito Santo de Deus está preparando esta manhã para viver um tempo novo. Oh, aleluia! Prosperidade aos semeadores. Sejam prósperos, abençoados e frutíferos. Às vezes nós olhamos para algo e falamos assim: Deus, por que eu tenho que enfrentar este algo? Irmãos, não foi Golias que promoveu Davi? Não foi Eliabe que deu locomotiva a Davi para que ele fosse enfrentar Golias? Não foi o desprezo de Jessé e os filhos de Jessé que fizeram de Davi rei? Se você entender onde eu quero chegar, você vai entender que tem pessoas que vão passar na tua vida com o propósito de desmerecer a tua proposta diante da terra. Porque o diabo quer que você renuncie à proposta de Deus. Só que Deus está dizendo: tem pessoas que acham que estão desmerecendo a minha proposta, mas na verdade eu estou usando elas para que a locomotiva de Deus esteja de pé. E para que você se levante para viver o milagre, viver o propósito, viver a proposta do reino e da autoridade de Deus que descem sobre a vida de vocês. Oh, aleluia! Que o poder de Deus e a graça estejam conosco. Um ótimo dia a todos. Sejam bem-vindos em Cristo Jesus. Eu estou com a minha mão levantada em sinal de honra aos provedores, aos curtidores, aos presenteadores. Que a bênção de Deus esteja sobre a cabeça de vocês. Que o poder e a autoridade do reino cheguem até vocês. Nós olhamos muitas das vezes e nos desesperamos com aqueles que se tornaram ausentes, com aqueles que nos prejudicaram, com aqueles que nos defamaram, com aqueles que tentaram roubar de nós aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Ei, deixa eu dizer algo para você. O diabo usa alguém para tentar tirar aquilo de você se você for permissivo com isso. Se você permitir, o diabo vai usar alguém para tocar as tuas emoções, para tocar as tuas feridas, para mudar o teu interior e tentar tirar de você o propósito da graça, da honra, do poder e da autoridade de Deus. Existem pessoas que o diabo vai levantar e que você vai olhar para elas e vai dizer: Deus, como que a pessoa pode cumprir uma coisa dessa? Mas Deus está dizendo para você: se prepara, porque o propósito que eu tenho para você é tão grande, é tão grandioso, que algumas pessoas serão levantadas para gerar locomotiva de amadurecimento dentro da proposta que eu tenho para vós. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus! Rabada subi na cande, raba subi edequia, sudieda cantaraga sai de raba subi adacambi anacia, do que nerecia do ramanda subia, do que naracibia da mambia. Para as pessoas que estão no mundo,
elas deram passos em falsos. Para nós, é mais um deserto em que nós teremos que enfrentar e vencer, em que nós teremos que levantar e evoluir, em que nós teremos que viver a proposta de Deus. Ei, Jesus teve que beijar a face de Judas, mesmo sabendo que Judas era um traidor, porque Jesus estava em um estágio ao qual nós aqui teremos que chegar. Mas pastor, e os outros discípulos? Não se tem notícia deles no momento em que Jesus foi crucificado. Muito pelo contrário, sabemos de Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Irmãos, deixa eu falar algo muito poderoso com você. Deus está usando uma circunstância para gerar evolução na sua vida. Deus está gerando uma circunstância para gerar uma proposta de evolução sobre a vida de vocês. Deus está gerando uma circunstância, uma locomotiva. Porque, irmãos, se não fosse Golias, Davi não teria tomado posse do reino. Algumas pessoas serão portadoras de más notícias. Algumas pessoas serão portadoras de traições. Algumas pessoas vão tentar diminuir a proposta de Deus na sua vida. Mas ei, Deus está dizendo qual o grau de maturidade que você carrega. Qual o tamanho da maturidade que você tem levado. Porque dependendo do tamanho que Deus quer levar você, pessoas passarão na tua vida com o propósito de desmerecer você. Oh, riada subi na cambiada siadekia, sumiandaraba subiada cabinobinácia, churadeque da subi ourieda kia naminobia. Quero abrir minha boca hoje para falar sobre Ziba. Mas eu poderia começar essa palavra falando sobre Mefibosete. Tem Zibas que vão conhecer a tua história, vão servir na tua casa, Rukinaba Subiapia, vão se apresentar em momentos de deficiência, para depois entenderem de territórios e chegarem até alguém e dizer: eu quero isto, eu quero carregar aquilo que Mefibosete carrega. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Mefibosete carrega palavra de reinado. Tem gente se comportando como Ziba, porque quer tomar unção de reinado que você carrega sobre a tua cabeça. Escute uma coisa, Ziba assiste Mefibosete em momento de deficiência. 2 Reis, capítulo 16, nós vemos um Ziba sem máscara, presente na frente de Davi, dizendo: sou eu quem tenho direito às terras, porque Mefibosete queria te trair. Mefibosete nunca quis trair o rei Davi. Mas deixa eu te falar uma coisa, existem pessoas que vão levantar um falso testemunho contra você para poder adquirir aquilo que você tem. Ei, eu estou falando com você que está debaixo de uma injustiça. Eu estou abrindo a minha boca para falar com você que está debaixo de uma difamação, para você que foi prejudicado por alguém que só ajudou, alguém que você só somou, alguém que você só validou, alguém que você ergueu, alguém que você permaneceu e ajudou em momentos de batalhas espirituais. Mas deixa eu falar uma coisa, Mefibosete, ele toma um tombo e ele vai mais à frente para Lodebar, a terra do esquecimento. E o mesmo que ajuda Mefibosete em Lodebar, depois se levanta para tomar aquilo que é de Mefibosete. Mefibosete é sentado na mesa de Davi. Só que o que Deus queria de Mefibosete era amadurecimento. Deus queria que Mefibosete evoluísse, que Mefibosete alcançasse a proposta do reino sobre ele. Não basta, irmãos, eu ter a coroa se eu não tiver a mentalidade, Deus de poder e autoridade. Não adianta eu ter um chamado para reino se a minha mentalidade ainda está presa em Lodebar. Rabada subi na campia, Romiandaracia de que aramanda subia, tomanda canta rabasubi na manda subia. Mefibosete era neto de Saul, filho de Jonathan, amigo de Davi. E Davi faz um pacto com Jonathan.
Se um dia eu morrer, ou se você morrer, você cuida da minha casa e eu cuido da sua. Quando Jonathan morre, passa um tempo, Davi fala: tem alguém da casa de Jonathan para eu usar com misericórdia? Sim, existe Mefibosete que está em Lodebar. Existem pessoas que vão trazer notícias ruins sobre você. Que você é deficiente, que você está esquecido em Lodebar, que você está quebrado, que você está caído, que você está debilitado. Só que a proposta de Deus em trazer Mefibosete para sentar na mesa de Davi é porque a mesa de Davi gera evolução. Ei, repita comigo: a mesa do rei gera evolução. A mesa do rei traz evolução. Não era um local só para Mefibosete usar uma roupa real. De que adianta eu carregar uma roupa real se a minha mentalidade ainda está presa em Lodebar? Se é que você está entendendo, bom dia, filha. Se é que você está entendendo a proposta, a mesa do rei, ela traz evolução para minha mentalidade profética. Existem pessoas que estão recebendo proposta de sair de Lodebar, mas quer saber de uma coisa? Lodebar nunca saiu dele. Sabe por quê? Não basta sentar na mesa de um rei. Eu preciso ter a mentalidade evoluída pelo propósito. Sabe por que você está enfrentando um momento difícil? Sabe por que você botou os pés em Lodebar? Porque Deus queria que você vivesse a proposta. Não adianta, irmãos, eu sentar na mesa do rei se a minha mentalidade ainda está presa em Lodebar. Deus estava dizendo a Mefibosete: Mefibosete, eis que chegou o dia em que eu me lembro do dia que você foi esquecido aqui. Eis que chegou o dia em que eu estou me recordando que você é da casa de Saul, que você é filho de Jonathan. Ei, Mefibosete, eu vou fazer algo com você. Eu trago você de novo para o jogo. Eu trago você para a mesa do rei. Mas tu precisa evoluir, Mefibosete. Tu não pode ficar estancado olhando para a deficiência. Tu não pode ficar paralisado olhando para aquilo que aconteceu sobre a tua casa. Tu não pode ficar parado olhando para o passado e dizendo: é Deus, eu fui destituído, eu fui abandonado em Lodebar, eu fui desmerecido, eu fui descaracterizado. Deus, quando Ele te traz para a mesa do rei, Deus espera de você que você viva a proposta de evolução. Existem alguns Zibas que vão se levantar, e eles vão tentar tirar de você aquilo que tu recebeste como direito concluído pelo Pai Celestial. Algumas pessoas serão levantadas como Ziba. Olha, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para somar. Eu estou aqui para estar do teu lado. Mas no momento em que elas percebem a oportunidade de se dar bem, elas jogam um relacionamento com você fora para se apropriarem daquilo que você carregava. Deus! Se você está entendendo a palavra que está sendo ministrada, se você está entendendo a proposta de evolução do reino de Deus para você, elas estão caminhando com você quando elas entendem que você é deficiente, porque Ziba é levantado por Deus para cuidar do patrimônio de Mefibosete. Ei, tem gente que só caminha do teu lado porque entende que está tirando vantagem. Carabada subinaga, corianda si de cambia, ramandaraba subia de cambia da cia de quem sabe no pia. Ziba é responsável em cuidar do patrimônio de Mefibosete. Enquanto Mefibosete estava sentado na mesa de Davi, Ziba se apropriava do que era de Mefibosete. Sabe por quê? Porque Mefibosete estava na mesa sentado usufruindo da comida, da bebida e da vestimenta. Mas a mentalidade de Mefibosete não avançou. Eita, poder de Deus! Deus está dizendo para nós esta manhã aqui: não adianta você estar em um período de bênção se a tua mentalidade ainda está em Lodebar. Não adianta Deus botar você com vestes, com alimento, com roupas, se a nossa mentalidade ainda está presa em Lodebar.
Mefibosete senta na mesa do rei e descansa. Ele para de evoluir para viver a comida, a bebida e a vestimenta. Ramanda subiada candacia. E não é que somos assim? Quando Deus nos coloca em um propósito, nós deixamos de cuidar daquilo que nos foi entregue para usufruir da proposta de Deus. Todo momento que eu vou usufruir, eu tenho que entender que tenho responsabilidades. Enquanto Mefibosete sentava na mesa, Robinara Sudicampia, para aproveitar da comida, Ziba se apropriava daquilo que era de Mefibosete. Tem muitos aqui de nós que estamos abrindo mão da proposta de Deus para usufruir da comida, da bebida e da vestimenta. Rabada subiada cambia. Remiada que dominasse ela manda subia. Porque, pastora, mesa é lugar de descanso. Irmãos, mesa é lugar de cuidado. Mesa é lugar de avaliação. Mesa é aquele lugar que eu só trago aqueles que são de verdade. Mesa é aquele lugar em que eu me aproximo das pessoas. Iradacia, combinando a saia, aramanduque da subia. E Mefibosete, ele, com a mentalidade de Lodebar, ele diz: eu agora estou sentado na mesa de Davi. Mas espera aí, os patrimônios e a proposta do reino de Deus que foi entregue, e os territórios de Mefibosete que vinha da linhagem de Saul, foi entregue na mão de Ziba. E Deus está dizendo assim: nem tudo, repita assim comigo, nem tudo pode ficar aos cuidados de Ziba. Nem tudo pode estar aos cuidados de Ziba. Tem gente aqui abrindo mão da família e entregando a família na mão de Ziba. Ziba é aquele que se faz necessário. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem um propósito contigo. E o território que Deus entregou na tua mão pertence a você e a Deus. Pastora, será que eu sento na mesa e descanso? Ou será que eu continuo cuidando daquilo que Deus me deu para cuidar? Esta é uma chave. Esta é uma chave. Enquanto Mefibosete bebia, comia e descansava, Ziba se apropriava do que era dele. E não é que tem pessoas aqui que ao invés de estarem cuidando das mesas que Deus colocou lá sentado, através da oração, da proposta de Deus, elas estão o quê? Usufruindo do momento. Ah, pastor, eu não tinha paz. Passei a ter paz, então agora eu quero viver a paz. Eu não quero ter dor de cabeça mais com nada. Eu não quero mais orar, eu não quero jejuar, eu não quero me levantar. Eu quero só sentar na mesa. Ei, toda mesa de reinado tem um preço. Sentar na mesa é fácil, eu quero ver me manter. Deus! Sentar na mesa é muito fácil. O problema é se manter dentro do propósito. E tem gente abrindo mão do propósito, por quê? Porque ela não quer mais pagar o preço. Ela simplesmente quer sentar na mesa, beber, comer, usufruir, mas ela não quer pagar o preço. Sabe por quê? Porque o preço lembra o tempo que ela viveu lá em Lodebar. O preço que ela viveu em Lodebar tem que trazer para ela a maturidade da mesa que ela está sentada hoje. Ou seja, Deus está chamando você a valorizar aquilo que você está vivendo hoje. Mas no momento em que Mefibosete some de cena, Ziba vai até o rei Davi e diz assim: então, Davi fala: cadê teu senhor? Ele diz assim: ué, meu senhor está conspirando contra ti. E não era verdade. Ziba foi com a intenção de dar um golpe e pegar aquilo que era de Mefibosete. E de quem era a culpa daquilo ali? Mefibosete. Porque ao invés de Mefibosete se levantar e cuidar da mesa que Deus colocou ele, Mefibosete descansou. E isto é um alerta para nós
que temos descansado em momentos de bonância, nos momentos em que nossa casa está carregando um pouquinho de paz, no momento em que nós éramos depressivos, abatidos, debilitados, e Deus começa a nos colocar de pé e nós falamos o quê? Agora eu vou descansar, agora eu não preciso mais orar, agora eu não preciso mais pagar preço, agora eu não preciso mais fazer nada. Deixa que Ziba cuide do propósito. Rebinada ceia na banduque da subiada, combinanda ciade que na vassubi na campi aramasso rabada subia, chorabandorada ceia na que no enubino edectubinabia. Nós temos que ter maturidade suficiente para sabermos lidar com a graça em momentos de Lodebar e em momentos de mesa de rei. Porque, irmãos, os Zibas, eles vão estar em todas as partes. Aliás, em todo lugar existe um Ziba. São os levantados pelo inferno para paralisar a proposta do reino sobre nós. A questão é a seguinte: como que eu me comporto com o Ziba? Eu deixo o Ziba se comportar como ele quer, ou eu me posiciono em tempo certo sobre Ziba? Mefibosete some de cena e deixa Ziba conduzir aquilo que era para ele conduzir. Deus está dizendo para você hoje: tem um tempo novo de Deus chegando para você. A mesa que Deus está colocando você é para você ter cuidado. A mesa que Deus está colocando você é para você ter capricho. A mesa que Deus está colocando você é para você viver a proposta. Não é para você desabilitar a proposta. Bom dia, gente. Deus abençoe a todos. Prosperidade. Deus frutifique e honre vocês. Muitos de nós estamos olhando para a mesa e dizendo: eu não quero orar, eu não quero jejuar, eu não quero pagar preço, pastora. Sabe por quê? Porque isso me lembra o tempo de Lodebar. Eu prefiro sentar na mesa e usufruir. Eu prefiro sentar na mesa e me apropriar. Eu prefiro sentar na mesa e ficar aqui sentado esperando a coisa acontecer. Pastor, eu quero me vestir bem, eu quero comer bem, eu quero usar um anel real. E Deus está dizendo: olha bem, deixa eu falar algo para você. Para você manter a mesa, você tem que carregar a maturidade. Não é só sobrecarregar a coroa de reinado, irmãos, mas é sobrecarregar a coroa da maturidade. Ei, se você está entendendo essa palavra aqui hoje, Deus está desbloqueando o teu entendimento intelectual nesta manhã hoje. Deus está abrindo a tua mentalidade profética para que você chegue aonde precise chegar. Oh, rebandarabasubia da candarabasubia de campia. Mas quando eu saio de Lodebar, cheio de carrapicho, eu sento na mesa de Davi e digo: é ruim de eu acordar de madrugada, é ruim da pastora abrir um jejum e eu participar, é muito ruim. É ruim de eu querer me comprometer com a obra. Eu não preciso, pastora. Eu cheguei aqui depressivo, eu cheguei aqui desabilitado, e hoje eu estou de pé. Para que eu vou pagar preço? Só que dentro daquilo que eu não pago preço, tem um preço maior. Meu Deus, se você entendeu a chave, se dentro daquilo que Deus me botou pagar preço e eu não pagar o preço, tem um preço maior. E o preço de Mefibosete foi dividir aquilo que ele recebeu de unção para Ziba. Sabe por quê, irmãos? Quando eu não estou disponível a pagar o preço, Deus vai botar a unção que eu carrego sobre a mão de outro. Peraí que você não entendeu. Se Deus me põe numa mesa para eu sentar e governar ela, e eu não me apropriar desta mesa com a proposta de Deus, Deus prepara outro para sentar nessa mesa. Será que você está entendendo aonde eu estou querendo chegar? Será que você está entendendo para onde Deus está querendo levar essa conversa? Será que você está entendendo para onde Deus está querendo gerar governo? Eu olho para a mesa e digo: não. Para que eu vou jejuar? Para que eu vou orar? Para que eu vou fazer a minha parte? Se Deus já fez a dele, a minha parte agora é só usufruir. E Deus está dizendo: você está enganado, Mefibosete. Você está enganado, Mefibosete. Você está muito enganado, Mefibosete. Porque mesmo sentado na mesa,
A visão profética precisa estar aberta. Ei, pega esta palavra que eu estou liberando. A visão profética ainda está aberta. Eu preciso estar na mesa. Mas a coroa que foi entregue na minha cabeça é inegociável, Mefibosete. Tu foi chamado como linhagem de Saul. Saul foi rei de Israel e ainda era respeitado por Davi. Mas muitos de nós estamos olhando para nossas características e dizendo: ah, pastora, eu vim de um vendaval muito grande. Eu não tenho mais que pagar preço. A porta se abriu. Eu fui curado. Eu fui liberto. Eu fui transformado. Para que eu vou me preocupar se eu estou sentado na mesa? Tá fazendo sentido para você a palavra que está sendo ministrada aqui hoje? Rabanda subia dancalacia, Charabanda si de campi, Aramanda rabasubia, Rianda si adek nominaia sobia, tacanda sábia. Mas nós olhamos, irmãos, para o presente e dizemos assim: ah, eu estou vivendo um momento de conforto, pastora. Para que eu vou pagar preço se eu estou sentado na mesa do rei? Ah, nesse adopia. E é nesse momento que o diabo entra e levanta um Ziba. E Ziba vai até a presença de Davi e toma aquilo que é teu. Tá fazendo sentido o que a pastora está dizendo para você? Enquanto tu tá sentado dormindo, descansando, o diabo está levantando um Ziba. O diabo está levantando um Ziba. Para você fazer o quê? Para tirar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então, irmãos, eu não sei qual é a mesa que tu está sentada. Se tu estás em mesa de honra, se tu estás em mesa de dificuldade. Mas Deus está dizendo: toda mesa que eu te colocar sentado é propósito de amadurecimento. Toda mesa que eu te pôr sentado é porque você precisa amadurecer dentro da proposta. É porque tu precisa amadurecer dentro do propósito. É porque tu precisa se levantar para viver os desígnios que o teu Pai Celestial preparou e projetou para você. Mas tu olha para você e diz assim: ah, eu tô com uma roupa real, tô com um anel real, tô comendo comida real. Ah, pra que eu vou pagar preço, pastor? Não existe necessidade de preço para quem está sentado em mesa. Ei, cuidado, porque toda mesa revela um caráter, e todo caráter revela um propósito, e todo propósito tem que ter alguém amadurecendo, e onde tem alguém amadurecendo, tem um Deus projetando algo novo. Oh, Rabanda subia de canta, Rabanduque descei, demanda ceia, Ominara banda sou, Enanquedaço nabiupi, Sedequia. Ou seja, tem momentos de mesa que eu sento e desgoverno o propósito de Deus. Deus está falando aqui para você: pare de desgovernar o propósito. Pare de identificar a proposta. Pare de identificar para onde tu queres ir. Pare de entender qual é o desígnio que eu tenho para você. Porque enquanto descansamos... Bem-vindo, gente! Tem um Ziba olhando para aquilo que eu tenho e tentando se apropriar daquilo que Deus me deu. Meu Deus! Eu vou falar de novo. Enquanto tu repousas, tem um Ziba querendo comandar a proposta de Deus na tua vida. Rabanda subia da campia, soribanda sia de quinabia, carabanda candaracia de quinobi, nana subia da campia da cia, charabanda raia sabe nara canta rabasubia. Deus está dizendo: sente na mesa, mas não carrega uma coroa só por carregar. A coroa precisa te amadurecer, porque Davi só tomou posse da coroa quando ele amadureceu no meio das batalhas. Deus está dizendo: a batalha que tu estás enfrentando hoje não é para quando tu sentar na mesa, tu desgovernar o propósito. Porque tem gente se desgovernando dentro do propósito, porque não pode sentar em mesa de honra. Rabanda subia da campia, choriande candarabaci, aramanduque, edecibi, adacampia da siga, soriandaraga saia da quedou e arabanda subia, charabanda ramassubi ne campia sábia.
De que naracia da binoe, de que dubio descia, choranda sábia. Mesa representa governo. Quantos de vocês aqui estão deixando sua casa desgovernada? Muito pelo contrário. A mesa que tu estás sentado hoje, dentro da tua casa, é a mesa que você faz a gestão de governo da tua família. Tô certo ou tô errado? É nessa mesa que tu senta para governar tuas finanças. É a mesa que tu senta para governar teus filhos, teu casamento, tua vida espiritual. Quantos de nós estamos desgovernando a herança de Deus? Porque em momentos de mesa achamos que não precisamos mais pagar o preço. Foi o que aconteceu com Mefibosete. Pastora, aonde eu estava esquecido, eu fui lembrado. E agora eu tenho que sentar e usufruir. Peraí, Mefibosete, tu sentou numa mesa, mas tu não estava preparado para governar ela. Sabe por quê? Porque tu ainda está com a mentalidade lá em Lodebar. A mentalidade de, vou descansar no meio da crise, vou usufruir no meio da bonança, mas sem mentalidade, sem maturidade. Quantos de nós estamos nos perdendo porque em momentos de bonança recebemos uma pequena cura e achamos que não precisamos mais governar a proposta de Deus? Deus, conta comigo, mas quando eu me sinto um pouquinho melhor, aqui conta comigo nada, deixa eu viver o que eu quero. Eu já estou sentado na mesa, só que deixa eu falar uma coisa, a mesa ela traz duas propostas, uma de gratidão e uma de ingratidão. E naquele caso de Mefibosete, havia uma ingratidão profética sendo lançada ali, porque Mefibosete traz o Lodebar para cima da mesa do rei. Deus está dizendo, é tempo de desgovernar Lodebar, e é tempo de sentar na mesa e se apropriar das coisas que Deus tem preparado e projetado para você. Pastora, eis que eu preciso de uma revelação. Quando eu recebo a revelação e ela se cumpre, para que eu vou manter a mesa de pé? Há um desgoverno, há um governo. Há uma gratidão ou uma ingratidão. Só que o preço da ingratidão de Mefibosete levou Ziba a se apropriar de grande parte daquilo que ele tinha enquanto ele estava sentado bebendo, comendo e se vestindo de roupas reais. Deus está dizendo para você, a mesa que eu te colocar é mesa de você ser grato àquilo que eu tenho feito por você. Ah, não, pastor, eu estou cansado. Para que eu vou participar de um jejum? Para que eu vou participar da intercessão? Para que eu vou pagar preço de oração? Para que eu vou cumprir horário se não é mais necessário? Não é que tem pessoas que não podem nunca ser tiradas de Lodebar? Ei, escute a palavra do reino de Deus para você aqui hoje. Porque tem gente que só funciona em Lodebar. Tem gente que quando está em Lodebar, ora, jejua, paga preço, pode contar comigo, eu tô aqui para o que der e vier. Mas quando ela é tirada de Lodebar e botada numa mesa, ainda que pequena, ela desgoverna a proposta de Deus, porque ela não precisa mais de Deus. É Deus agora que precisa dela. Ela faz um favor se ela estiver pontuando alguma coisa para Deus. Tá entendendo o mistério? Tem gente, irmãos, que chegou aqui quebrado. Eu já conheço isso. Depressivo, de cama, abatido. Quando Deus começa a levantar um pouquinho, a gente manda uma mensagem e diz, ué, o que houve? Não, eu tô muito ocupado. Eu não tenho mais tempo para participar. Ah, tô entendendo. Você agora tá fazendo um favor para Deus quando você vem participar do trabalho profético? Eu sei como é que funciona, só que toma cuidado, tá? Porque a mesa que Deus te colocou sentado, ela precisa de cuidado. Ela precisa de amadurecimento. O que as pessoas não compreendem é que a mesa que Deus te colocou, tu precisa ter maturidade espiritual para manter ela, porque senão ela é quebrada. Deus! A mesa que Mefibosete foi sentado, era necessário cuidado, era necessário amadurecimento, mas Mefibosete aproveitou para usufruir
E Ziba foi lá e tomou posse de tudo aquilo que era dele. Rabanda subiade campi, arabanda subiate. Amanda subneik nesse dek nobinápio, serubinu que a da subinaia, caramundo kudesi adak nápia. Pastor, a mesa representa descanso. Você está muito enganado. Mesa representa gratidão, atitude, trabalho. Mesa representa aquilo que você planta diante de Deus. Mesa representa aquilo que tu vais manter diante da graça. Mesa representa aquilo que tu construiu no mundo espiritual. Me diga uma coisa, alguém mantém uma empresa aqui sem manutenção? Quem aqui mantém uma empresa que você nem vai na empresa? Alguém mantém uma empresa que não cuida? Alguém mantém um emprego que não cuida? Alguém mantém um casamento que não cuida? Pois Mefibosete achava que a parte dele era só sentar e comer. Deus! Tem gente que está achando que porque foi sentado numa mesa agora, que a parte dela é só comer e usufruir. Que a hora que ela quiser, ela rompe a mesa. A hora que ela quiser, ela sai da mesa, porque ela não precisa mais. Porque Lodebar está esquecido, não é verdade? Só que tem Ziba. Ela foi tirada de Lodebar, ela é botada na mesa, mas tem o Ziba, querendo se apropriar daquilo que é dela. E eu só mantenho as questões da mesa quando eu tenho maturidade profética para tal. Rabada subia de campia, saramanda que aramanduque de sibinaga, choriandaraga sei erekeno enakido biada subia, senianda sei erabandou e sabinabia. Mas eu olho e digo, eu agora não preciso mais. Eu estou sentado numa mesa de honra. Irmãos, não é sobre sentar na mesa de honra, mas é sobre manter a honra de Deus sobre a cabeça. Porque muitos de nós estamos honrando aquilo que recebemos como bênção, mas não temos coragem de manter a honra sobre o abençoador, aquele que nos colocou na mesa. Somos ingratos. Somos invalidadores da proposta de Deus. Olhamos para a mesa e dizemos, para que eu preciso pagar preço se eu já estou na mesa? Para que eu preciso me levantar e lutar, trabalhar na obra, se eu estou sendo alimentado, vestido e nutrido? Para que eu preciso manter a mesa limpa, se tem quem mantenha por mim? Rabada subiou de cambia da ceia, chorabanduque nessiadou que nabassuia de quinabia. Sabe o que esta palavra está trazendo para você hoje? É tempo de um alerta. Enquanto tu olhas para a mesa, tu perde a maturidade. Enquanto tu és alimentado, tu para de alimentar. Enquanto tu para de cuidar, a promessa fica descoberta. E no momento de vulnerabilidade, Ziba chega até Davi e diz assim, Mefibosete está querendo te trair. Como Mefibosete não tinha apresentação na mesa, Davi acredita em Ziba. Ei, deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Tem gente perdendo mesa, porque ela não tem apresentação na mesa que Deus colocou ela. Ei, Deus te colocou num grupo de intercessão, você não faz tua parte. Você não participa de um grupo de jejum. Você não participa de uma campanha. Você não tem propriedade na mesa que o Pai te colocou. Porque você sempre tem uma desculpa para aquilo que Deus mandou que você fizesse. Você tem sempre algo a dizer. Isso aqui eu não posso. Isso aqui eu tenho um problema. Mas e quando você estava em Lodebar? Haviam problemas? Quando você estava esquecido lá em Lodebar? Nathalie, que a bênção de Deus esteja sobre sua mente, sua cabeça, e que você seja direcionada pelo Espírito. O Espírito da prosperidade. Será que quando você estava lá em Lodebar, você não fazia 1000 projetos diante de Deus? Deus, se tu me tirar daqui, eu vou somar na tua obra, eu vou pagar noites de oração, eu vou jejuar, eu vou somar contigo, eu vou ganhar almas para o teu reino. Mas agora que eu sentei na mesa, né, pastora, sabe como é que é? Para levantar é difícil.
Sei bem como é que é. E sei também como é que é quando eu desonro uma mesa. Logo, logo vai se levantar um Ziba e vai tomar de mim aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Sabe por quê? Porque onde há uma descobertura espiritual, tem demônios se apropriando daquilo que eu recebi diante da graça. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Pare de buscar a graça só nas necessidades. Passe a ter um relacionamento com Deus em qualquer circunstância da sua vida. Passe a andar com Deus em tempos de crise, em tempos de Lodebar, em tempos de mesa. Porque havia tanta negligência em Mefibosete que Davi simplesmente acredita em Ziba. Havia tanta negligência na presença de Mefibosete que Davi não tira a prova dos 9. Ele acredita em Ziba. Tem gente que tem sido revelado pelo caráter. E tem gente que nem o caráter aparece. Meu Deus. Ela tá no ministério, mas ela não tem expressão. Ela tá no ministério, mas ninguém pode contar com ela. Ela tá no ministério, mas ela é Mr. M. Ela tá num propósito, mas ela não aparece dentro do propósito. E é por isso que tem gente que tem sido colocada em mesas. Mas em algum momento o Ziba vai tirar ela daquela mesa e toma tudo que é dela. E ela diz: ah, Deus, eu não merecia isso. Será que você não merecia? Será que aquilo que Deus tem colocado na tua mão você tem valorizado? Será que aquilo que Deus tem entregue nas tuas mãos você tem dado valor suficiente? Será que aquilo que Deus tem pontuado nas tuas mãos você tem olhado e tem dito: Deus, eu estou nessa mesa, mas se eu estou aqui é porque o Senhor me colocou. Se eu estou aqui, se eu estou curado, se eu estou erguida, é porque o Senhor me levantou para eu estar aqui. Mas quando Deus me põe na mesa de cura, eu olho e digo assim: a obra não teve mais do que a obrigação de me curar. Você conhece esse tipo de gente aí? Quem conhece esse tipo de gente? Aqui na live não tem esse tipo de gente, não. Não é assim? Porque a pessoa só visa os seus próprios interesses. Ela olha para a história dela e diz: ah, eu agora já recebi o que precisava, não dependo mais. Só que ela não entende que a mesa de honra revela a propriedade de Deus. E se eu me quebro de uma mesa de honra gerada por Deus, eu vou ser quebrado daquilo que eu adquiri diante dessa mesa de honra. Porque antes de Mefibosete sentar na mesa, Davi manda restituir pelas mãos de Ziba aquilo que era de Mefibosete. Só que a proposta de Deus para Mefibosete é que para ele manter os patrimônios, ele precisava honrar a mesa que ele foi sentado. E no meio do caminho ele desonra o propósito. E tem gente, irmãos, que o diabo está se apropriando do que é dela, porque ela tem desonrado a proposta de Deus. E eu estou falando com você, que quantas vezes Deus vai sentar você numa mesa e no meio do caminho você vai desonrar o propósito. No meio do caminho você vai olhar para a sua necessidade e vai dizer: ah, não, eu agora não preciso mais honrar a obra, eu agora não preciso mais honrar Deus, eu agora não preciso mais honrar o ministério que me ajudou, eu agora não preciso mais liberar honra para a pastora que me somou comigo. Para quê? Eu já estou na mesa de honra. Mas o que nós esquecemos é que todo negligenciador de honra, ele é um expositor de Ziba. E todo expositor de Ziba, ele tem um campo descoberto. Em algum momento, Ziba vai se apropriar de uma fraqueza sua e vai roubar de você as propriedades de Deus. Deus está dizendo para você hoje: é tempo de você ser validado. É tempo de você se levantar para viver a proposta. É tempo de você se levantar para viver o propósito. Sabe por quê, irmãos? Nós começamos a nos colocar como se fizéssemos favor para as mesas de Deus. Nós olhamos para a mesa de Deus e dizemos assim: ah, isso é um favor que eu estou fazendo. Eu estar aqui é um favor. Eu curtir aqui é um favor. Eu dizimar aqui é um favor. Eu honrar aqui é um favor. Não é favor. É a mesa que Deus colocou você para você honrar ela. Porque dessa honra vai permanecer a tua estadia. Pegou essa chave que Deus está liberando? É da honra que você compromete na mesa
que ali também permanecerá a tua estadia. Rabada subina campi arase de campia. Robianda sei de candidate sua de que dominoa. Rebinu que nada sabe nobinabia. Mas todo mundo que desonra a mesa que Deus coloca, fica tranquilo, que lá na frente tem um Ziba para desonrar aquele que desonrou a mesa que Deus colocou ele. Isso é bíblico, é profético. Toda mesa que Deus me coloca, eu tenho que entender o valor daquela mesa, para que eu possa honrar aquela mesa à altura. E Deus está dizendo para você hoje, não é tempo de descanso. É tempo de você se levantar e olhar a herança e a promessa de Deus. Porque senão nós ficamos assim, imaturos, vazios, incautos, rodando de live em live pedindo palavra. Sabe por que rodamos de live em live pedindo palavra? Porque nós achamos que a nossa crise emocional é maior do que a dos outros. O nosso problema é maior do que o dos outros. Sabe por quê? Porque não temos a dignidade de honrar nenhuma mesa. Nós não temos propriedade de sentar em nenhuma cadeira. Nós queremos que as pessoas honrem aquilo que nós não sabemos liberar honra. Nós queremos ser honrados, nós queremos ser valorizados, mas as mesas que Deus nos coloca, nós temos a propriedade de desvalorizar. Aí chegamos assim numa live em que a palavra está sendo pregada e eu quero uma palavra para mim, porque eu sou melhor do que os 130 pessoas que estão aqui. A minha dor é muito mais forte do que a dos outros. O meu problema é muito maior do que o dos outros. Sabe por quê? Porque a única honra que eu vejo é a minha. Eu não estou preocupado em honrar. E se eu não estou preocupado em honrar, pode ter certeza que eu não vou viver a honra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Essa foi uma das chaves que foi tirada da mão de Mefibosete. Quando ele chega até, Ziba chega até Davi, Davi não questiona. Davi dá a Ziba aquilo que era de Mefibosete. Sabe por quê? Porque Mefibosete não tinha presença. Tem gente que senta na mesa, mas não tem a presença. Meu Deus! Se é que você está entendendo a palavra. Tem gente que senta na mesa, mas não carrega a presença. Não tem presença do Eterno, não tem presença do Espírito Santo, não tem comunicação na mesa. E aí ela diz assim: pastora, ora por mim porque Ziba tomou meu patrimônio. Quem é você? Que eu não lembro de você. Qual era a ponta da mesa que tu estava sentado? Porque eu não me lembro de você. Eu nunca vi você no grupo de jejum. Eu nunca vi você na comunidade, eu nunca vi você na intercessão. Eu nunca vi você no grupo dos dizimistas. Eu não me recordo de você. Foi exatamente isso que Davi deve ter dito para Ziba. Pega o que é de Mefibosete, porque eu dei todas as oportunidades a Mefibosete. Ele sentou na mesa e não soube valorizar aquilo que foi entregue nas mãos dele. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Valorize a mesa que Deus colocou você sentado. Pare de valorizar a sua dor. Pare de valorizar a sua direção própria. Valorize os lugares aonde Deus tem colocado você. Pare de olhar para as mesas e achar que as pessoas têm obrigação de colocar você em mesa. O problema de Mefibosete é que Mefibosete não entendeu que Davi trouxe ele para a mesa por compaixão, amor e relacionamento com o Jonathan. Mefibosete achava que aquilo ali era um ato de obrigação. Eu estou aqui porque eu mereço estar aqui. Você está aqui porque alguém resolveu te trazer para dentro da mesa de honra. Mas você não soube valorizar a honra que Deus colocou sobre a tua cabeça. Sabe o que é que Deus está dizendo hoje, essa manhã para você? É tempo de valorizar as mesas que Deus tem colocado você. É tempo de você se erguer dentro da mesa. Não é tempo de se anular dentro da mesa que Deus colocou você. Porque em tempos de mesa, nós olhamos para o cenário e dizemos assim: eu agora não preciso mais pagar preço nenhum, porque eu já estou sentado na mesa. Deixa eu te dizer uma coisa: a mesa, ela pode ser o fim, mas ela pode ser o início de um novo tempo de Deus na sua vida. Talvez Deus colocou você, bom dia, para sentar nessa mesa, para entender o teu comportamento,
para saber qual o próximo estágio que você tem que caminhar. Qual a próxima caminhada que você tem que seguir. E quem é você na mesa? Será que na mesa você é o ausente? Será que na mesa você é o sobrecarregado? Será que na mesa você é o ingrato? Será que na mesa você é aquele que gera rebelião? Qual será a ponta que você senta na mesa? Deus manda te perguntar hoje. Porque, irmãos, os Zibas são inevitáveis de aparecerem. Mas dependendo da posição que você estiver na mesa, Ziba vai ser anulado através da boca de Davi. Ou ele vai ser valorizado. E nessa manhã de poder, de graça e de autoridade, sejam bem-vindos, tá? Eu quero ministrar o seu coração. Todo lugar que Deus colocar você é para você aprender a validar. Toda mesa que Deus colocar você é para você aprender a valorizar a mesa. Todo lugar em que Deus pontuar você é para você olhar e dizer: Deus, eu mereço estar nessa mesa. Obrigada por esse lugar que eu estou. Porque outrora eu estava em Lodebar e agora eu estou desvalorizando a mesa de cura que Deus me colocou. Eu estou sendo alimentado e ainda assim desvalorizando. Eu estou sendo vestido e ainda assim desvalorizando. Eu estou sendo alimentado e ainda assim me achando sobrecarregado. Não havia histórico entre Mefibosete e Davi. Só existe Davi que traz Mefibosete para mudar a história de Mefibosete. Sejam bem-vindos. Mas Mefibosete encontra repouso no tempo de bonança e desabilita a proposta de Deus. O perigo de alguns que vivem a herança de Deus é que no meio do caminho eles viram as costas para as mesas que os alimentaram, as mesas que os serviram, as mesas que os projetaram. Eles esquecem. Eles acham que Davi tinha obrigação com ele. Ele não era filho de Davi, ele era filho de Jonathan. Davi fez aquilo ali por amor, por gratidão ao pai de Mefibosete, Jonathan. Mas Mefibosete não olha assim. Ele olha para aquela mesa e diz assim: eu tô aqui por merecimento, eu tô aqui por honra, eu tô aqui porque eu mereço estar. Tá entendendo, irmãos? Eu tô aqui porque é um propósito. Deus me trouxe aqui para eu ser alimentado, vestido, calçado e valorizado. Ei, você não pode ser valorizado se você não sabe o princípio do valor. Escute bem. Se você não entende do princípio do valor, uma hora Ziba se levanta e toma aquilo que é teu. Porque só mantém valor aquele que entendeu o que é valor. Tem gente que estava em Lodebar. Escute. E no momento que ela começa a achar que ela saiu de Lodebar, a comunicação mental dela começa a mudar. Ela diz assim: é muito pesado para mim essa mesa. Tô muito sobrecarregado aqui nessa mesa. Ei, valorize a ponta da mesa que Deus colocou você. Aprenda a valorizar as posições que Deus colocou você. Aprenda a olhar pro ensinamento que Deus colocou você nessa ponta aí e entender por que você tá aí. Porque a ponta da mesa, ela representa o tamanho do propósito. Se você puder pegar essa chave, se você puder pegar essa palavra que está sendo ministrado, a ponta da mesa, ela representa o propósito. Mefibosete não tinha propósito. E é por isso que Ziba se apresenta, gera uma palavra ao rei, e o rei tira o que é de Mefibosete e põe nas mãos de Ziba. Tá compreendendo onde eu quero chegar? Deus está dizendo: valorize as propostas de Deus na sua vida. Valorize o reino de Deus. Valorize as portas que Deus tem te aberto. Pare de olhar para os outros. Olhe para o tamanho do seu propósito. Amém, irmãos? Porque se eu me saio da posição por causa dos outros, eu também estou desvalorizando a proposta de Deus na minha vida.
Calma aí que entrou o cadeadinho que eu tô acertando. Calma aí, só um minutinho, gente. Já tentei 5 vezes e ele tá saindo do lugar. Eita Deus! Levantem as mãos aí, irmãos. Tem um demônio aí tentando parar a palavra, mas não vai parar não. Tem um cadeado que eles colocam aí, de vez em quando você não consegue acertar o cadeado. Então, irmãos, essa palavra é para você essa manhã, para que você entenda qual é a posição na mesa que Deus colocou você. É posição de honra? É posição de valor? É posição de aprendizagem? Qual é a posição que Deus colocou você? Eu, por exemplo, tenho estado numa posição em que ajudo muitas pessoas e sou muito traída o tempo todo. Tá tudo bem. Essa é a posição que Deus me colocou. Mas eu vou continuar na ponta que Deus me colocou, independente daqueles que vão valorizar ou não a palavra de Deus, independente daqueles que vão valorizar ou não o reino de Deus, porque a minha posição, ela é irrevogável. Eu não negocio a posição que eu estou. A posição que eu estou, Deus me colocou. E quem vai abater os Zibas é Deus, não eu. Sabe por quê? Porque eu não saio da minha posição porque alguém escolheu desmerecer a mesa. Eu não saio da posição porque alguém resolveu trair o rei. Eu não saio da posição porque alguém olhou e desmereceu a mesa que foi colocado para sentar. Muito pelo contrário, a minha posição é irrevogável diante do trono da glória e da autoridade de Deus. Eu não vou sair da ponta da mesa porque alguém olhou para o ministério e disse: agora eu não dependo mais desse ministério. Sacudo a poeirinha do meu pé, pego a honra de volta, a proposta de cura que foi entregue e sigo. Sabe por quê? Porque eu negocio tudo menos o lugar onde Deus me colocou. Porque a posição que Deus me colocou revela o meu caráter. A posição que Deus me colocou revela governo. A posição que Deus me colocou revela maturidade. A posição que Deus me colocou revela o lugar onde eu vou sentar na próxima mesa. Mas se Deus me coloca nessa mesa e eu estou preocupado com a posição que as pessoas estão, então eu não tenho maturidade suficiente para ir para a próxima mesa. Porque, irmãos, quantos eu já ajudei já foram curados pela minha mão. E no final das contas, saíram desse ministério muitas das vezes sem nem se despedir. Simplesmente saíram dos grupos sem dar uma satisfação. Sabe por quê? Porque aquela pessoa não aprendeu o princípio de honra. Aí ela vai ter que passar por um Ziba, para Ziba tomar a honra que ela recebeu, para ela aprender que com a mesa de Deus não se brinca. Mas uma coisa eu já decidi, que da mesa de honra que eu fui colocado, Ziba nenhum me tira. Diga aí, a mesa de honra que Deus colocou, Ziba nenhum vai te tirar. Eu quero que você repita essa palavra. Prosperidade a todos os semeadores. Isso não importa. Os Zibas vão continuar querendo tomar o que é nosso. Mas posição revela maturidade e caráter. Meu Deus. Vou dizer de novo, que eu acho que tu não entendeu. Posição revela amadurecimento e caráter. Eu não saio da minha posição porque alguém resolveu corromper a mesa. O corrompido sai e a gente fica. Meu Deus.
Pega esta palavra que Deus está falando aqui com você. Tem Judas que o inferno vai botar sentado na mesa do teu lado para tentar corromper a tua proposta. Só que tem uma coisa: eu não me corrompo por Judas, eu permaneço com Cristo. Você está entendendo? Tem gente que vai influenciar você a enfraquecer dentro da mesa. Mas eu enfraqueço se eu quiser ou não. Porque eu tenho que olhar para a mesa e dizer: Deus, essa mesa aqui tu me colocaste. Foi aqui que tu me plantaste. Não importa. Não existem lugares melhores, não existem lugares maiores. Existe o lugar onde Deus me colocou. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Não existem lugares maiores e melhores. Existe onde Deus me pôs. Qual o local que Deus me colocou? O lugar onde Deus me colocou revela de onde Ele me tirou. Eu cheguei nessa mesa, pastor, eu estava em Lodebar, todo destruído. E agora que eu estou bem vestido, com anel de dedo, eu vou corromper a proposta de Deus? Isso é coisa de quem não aprendeu a ter caráter. Isso é coisa de quem não aprendeu a ter maturidade. Isso é coisa de quem não aprendeu a ser revigorado pela essência. E deixa eu dizer uma coisa, dependendo do propósito, ainda você vai lidar com muitos Zibas que dizem assim: deixa comigo, Davi, eu cuido daquilo que é de Mefibosete. Pode ficar tranquilo. Ziba estava estudando os patrimônios de Mefibosete, para no tempo certo ele articular um propósito e tomar o que era de Mefibosete. Mas te digo, só tomou o que era de Mefibosete porque Mefibosete não tinha posição na mesa. Mefibosete não tinha posicionamento na mesa. Ele era negligente dentro da mesa. E Deus está dizendo: pare de ser negligente. Deus te colocou numa obra. Tem gente que está na mesa, mas ninguém nem sabe que ela existe. Meu Deus. Tem gente que está sentada numa mesa, mas ninguém pode contar com ela na mesa. Passa o copo, ninguém pode. Ó, a Carol botou um baú aí. Quem puder, pega o baú, por favor. Ninguém pode, ninguém sabe que é aquela pessoa na mesa. Sabe por quê? Porque ela não tem posicionamento. Tá entendendo, irmãos? A falta de posição revela o próximo período. O próximo período tem Ziba. Deus está dizendo: é tempo de mudança de caráter. É tempo de você se levantar e tomar posição na tua mesa. Porque na mesa tem todo tipo de gente. Tem o grato, tem o ingrato, tem o invalidador de propósito, tem o sobrecarregado, tem o adoecido. Tem aquele que acha que Davi fez mais do que a obrigação de trazer ele para cura. Tem todo tipo. Agora, uma coisa eu vou dizer a você: eu não vou me corromper pelas personalidades que estão do meu lado. Eu vou me manter firme, eu vou me manter de pé. Porque se Deus me colocou nesse propósito, é nesse propósito que eu vou permanecer de pé. É nessa caminhada que eu vou prosseguir. É neste direcionamento que eu vou adiante. É neste projeto que eu vou seguir em frente. Pastor, ora para que Ziba devolva aquilo que é meu. Não existe oração para negligente, irmãos. Aprenda isso. Negligente, ele precisa ter posição. Quando a Bíblia fala de justo, não está atuando negligente, está dizendo sobre justo. Justo é aquele que tem visão profética do que é a propriedade de Deus. Não é aquele que se omite, não é aquele que se esconde, não é aquele que retrocede. O ausente é aquele que não assume nada, não participa de nada, não anda com nada. E quando faz alguma coisa, ele diz assim: ah, não. É tudo muito pesado para mim. Eu imagino Deus olhando para você e dizendo: ah, ingrato, quando tu estava lá em Lodebar, quem era você? Te tirei de Lodebar, botei você numa mesa real, e você agora acha que é sobrecarregado? Você agora acha que vira as costas para minha mesa? Que vergonha. Deus está olhando para nós e está dizendo: até quando seremos negligentes? Até quando olharemos para o nosso próprio umbigo? Até quando semearemos de acordo com as nossas necessidades?
senhora falou semear de acordo com necessidades. Sim. Tem gente que só participa por necessidade. Ela só aparece quando ela tem necessidade. Ela só se pontua na mesa quando ela precisa de algo. Aí a gente sabe que aquela pessoa existe. Fora isso, não se ouve falar. Não se escuta em lugar nenhum a voz daquela pessoa. Sabe por quê? Porque ela só aparece quando ela tem necessidades. Não seja assim, irmãos. Um somador nas necessidades. Não seja uma pessoa que só se revela quando você precisa. Isso revela caráter. Isso revela ingratidão. Deus não honra ingratos. Deus não honra gente que só se apresenta quando precisa. Meu Deus. Mas Deus conta com aqueles que, independente das posições que estão vivendo, valorizam a mesa que sentam. Porque sabe de onde foram tirados. Sabe de qual Lodebar foi arrancado. Sabe de que lugar foi tirado. E aquela pessoa valoriza a proposta de Deus na vida dela. A senhora fica de boca aberta quando a senhora passa por um ingrato? Fico. Ainda fico. Mas estou muito acostumada. Às vezes até falo com alguns de vocês aqui para vocês entenderem o que é o ser humano. Mas já estou adaptada já. Sabe por quê, irmãos? Ali só revela o que aquela pessoa é. Sem caráter. Ali ela só está definindo o que ela carrega. A ingratidão. A falta de caráter. Porque é impossível você ser servo de Deus se você não tem caráter. Vamos classificar aqui. Não tem como alguém carregar a graça se ela tem o princípio da ingratidão. Não existe possibilidade. Porque gratidão é ato do Espírito Santo. É ato de quem foi liberto e anda com Deus. Ingratidão revela a mesa de Judas. A mesa daquele que anda com Deus, mas está a fim de prejudicar a obra. Então eu me espanto, mas não me espanto muito. Porque não é porque alguém está sentado numa mesa que ela tem caráter. Gente que sentou na mesa igual Judas, mas em um momento ou outro ele vai se revelar. Um momento ou outro ele vai deixar claro quem é ele. Um momento ou outro ele vai se vender por pouquinho, por poucas moedas. Mas Deus está dizendo: ei, qual é a tua posição na mesa? Qual é o teu propósito na mesa de Davi? Qual é a proposta que eu tenho trago a você e você? Qual é a maneira que você tem tratado a proposta? É com sobrecarga? É de qualquer maneira? Porque também nós somos assim, né, irmãos? Eu estava em Lodebar. Aí Deus começou a me levantar um pouquinho. Eu sou sobrecarregado. Estou muito sobrecarregado. Estou levando a obra nas costas. Deus olhando para você. Você ainda está tão pequenininho. Tão sementinha. Posição na mesa revela o próximo passo que você vai dar. É a mesa que tu está sentado agora que vai definir quais são os próximos lugares que você vai sentar. É o valor que você dá para a comida que você come hoje que vai dizer qual é o próximo lugar que você vai chegar. É o valor da roupa que Deus te vestiu hoje. Talvez a roupa que você está vestido seja a proposta de Deus sobre aquilo que você está somando aqui hoje. Ah, pastora, a roupa real está pesando. Estou muito cansado. É Deus olhando para você e dizendo: como é que pode, né? Estava em Lodebar um dia desse todo arrebentado. Agora que tem a oportunidade de sentar numa mesa, a roupa está pesando. Deus está olhando para nós e está dizendo assim: ei, não negocie a posição na mesa que você está. Pelo contrário, valorize a posição e diga: Deus, qual é o próximo passo que eu tenho que dar daqui para frente? Qual é o próximo acréscimo que o céu tem para mim?
Qual é o direcionamento espiritual que o Senhor tem para mim? Qual é a tua proposta de reino que o Senhor tem para mim? Uma coisa eu tenho certeza, irmãos, que se eu tenho posição na mesa, Davi me conhece. Se Ziba tentar tomar o que é meu, Davi vai dizer de jeito nenhum. Mefibosete jamais faria isso. Mefibosete jamais me trairia. Mefibosete jamais se comportaria desse jeito. Mas quando eu sou negligente com o meu propósito, qualquer um fala de mim o que quiser. E ninguém tem o que falar porque eu não tenho posição. Então Deus está dizendo para você: levante-se. Assuma, bom dia, a posição na mesa que você está. E evolua. Porque se eu sento na mesa e trato aquela mesa de qualquer maneira, eu estou estagnado, paralisado, mortificado dentro do propósito. Porque tem alimentos e vestimentas que vêm para trazer destruição emocional ao meu propósito. É a mesma coisa do cara que ele é pobre de maré desse. Do nada, ele ganha 10 milhões. Se ele não tiver maturidade, o que ele vai fazer com aqueles 10 milhões em pouco tempo? Quem pode me dizer? Ele vai gastar tudo. Exatamente. Por que ele vai gastar tudo? Porque não tem maturidade. Tem gente aqui que Deus bota na mesa e ela gasta tudo. Sabe por quê? Não tem maturidade. Se vende por qualquer coisa. Qualquer promoção para ela é valor. Porque ela não entendeu aquilo que Deus colocou ela. Ela não sabe o valor. Irmãos, aprenda uma coisa. Quem não carrega princípios não sabe o valor de honra. E é por isso que toda hora ela é saqueada por Ziba. Tá entendendo onde a pastora tá querendo chegar? Quem não sabe o valor de uma mesa, em algum momento vai ser desvalorizado à mesma medida. Porque da mesma maneira que ela tratou a mesa, ela vai ser tratada. E é por isso que tem muitos que toda hora estão perdendo coisas que construíram na presença. Sabe por quê? Porque recebeu na mesa, não soube valorizar. Lá na frente tem um Ziba que vai saquear aquilo que é teu. Então sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Valoriza aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Pare de se achar necessário demais. Pare de achar que você é que está atuando em todas as pontas da mesa. Cuide da sua posição. Cuidado. E simples assim. Mefibosete perde aquilo que era dele. E Ziba se apropria. Porque enquanto Mefibosete estava bebendo, curtindo, quem cuidava das propriedades de Mefibosete era Ziba. E Deus está dizendo, é tempo de você valorizar aquilo que você está vivendo. É tempo de valorizar aquilo que você está ouvindo hoje. É tempo de voltar, sentar na posição da mesa que Deus te colocou e dizer, Deus, obrigada. Porque ainda há pouquinho eu estava em Lodebar. Ainda há pouquinho eu estava em Lodebar. Ainda há pouquinho eu estava quebrado. Ainda há pouquinho eu estava sem nada. Ainda há pouquinho eu estava esquecido, desmerecido. Ainda há pouquinho eu era desvalorizado. Mas hoje, o Senhor me botou numa mesa de honra. E eu preciso aprender o que é honra. Para eu continuar honrando e continuar recebendo honra. Porque tem gente que deixa de receber honra porque ela senta numa mesa e para de honrar. E ali lá na frente ela vai ser saqueada por Ziba.
E Deus está dizendo, é tempo de você olhar para a sua história e dizer, Deus, pode acontecer o que for, da mesa que tu me colocaste, eu não saio, porque aqui foi o lugar que tu me plantaste, para eu viver uma proposta de evolução. E é dentro desse propósito que eu vou caminhar, independente daquilo que o diabo está me propondo, independente daquilo que o diabo está me mostrando. Esse é o lugar que Deus me colocou, para eu evoluir, para eu prosperar, para eu crescer, para eu amadurecer e para eu viver a posse do reino de Deus. Amém, irmãos? Quem recebe esta palavra profética esta manhã? Não importa a ponta que você está na mesa, eu vou dizer de novo. Se Deus colocou você aí é por um propósito. Talvez a ponta da mesa que você está é onde tem um lado da mesa que está quebrado. E você está tendo que segurar a mesa para os outros se equilibrarem. Tá tudo bem. Foi a posição que Deus colocou. Eu estou muito acostumado a segurar a ponta da mesa. Eu estou muito acostumado a segurar a ponta da mesa para que pessoas se curem, se libertem, se levantem, para que casas sejam refeitas. Estou muito acostumado a isso. E tá tudo bem. Se é nessa ponta que Deus me colocou, é nessa ponta que eu vou permanecer. Porque a proposta não é minha, de Deus. Eu apenas tenho que me colocar nela e ser grato a Deus por aquilo que já aconteceu na minha vida. Amém, irmãos? Então que vocês possam olhar para as pontas aonde foram colocados, para as mesas aonde forem alicerçados, que vocês possam agradecer a Deus por tudo que vocês têm vivido hoje. Que muitas pessoas igual vocês estão agora vivendo um evangelho totalmente baseado em nada, em escassez, em mentira, em inveja, em engano, em fofoca, em que as pessoas acham normal o líder estar adulterando, em que as pessoas acham normal a irmã de oração estar envolvida com o irmão, em que o irmão acha normal a igreja toda ser adoecida. Sabe o que deixa claro para mim? Algumas mesas são específicas. Alguns Judas precisam ser revelados para as mesas continuarem de pé. Amém, irmãos? Então que a bênção de Deus esteja com vocês, que a graça, poder e que a autoridade do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós e que possamos nos levantar esse domingo para viver a propósito e o sobrenatural. Que Deus abençoe a todos neste domingo, que possamos nos erguer para viver o milagre, que possamos nos erguer para viver a proposta, e que possamos olhar e avalizar a mesa e que possamos agradecer por aquilo que temos vivido, em nome de Jesus. Um grande beijo a todos, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco e que possamos nos levantar para viver a honra, a graça, o poder e a autoridade de Deus. Um beijo grande para todos. Deus abençoe.